galera, nós somos do Escatom e hoje nós vamos falar sobre este livro aqui. Uma novela de Conde Leon Tolstói chamada A Morte de Ivan Ilitch. Lev Tolstói. Tem uma discussão sobre qual é o nome desse autor. Antigamente era Leão. Ó. Em português, né? Portugal é até hoje, né? Esse livro é de autoria do Conde Lev, ou Liev, Nikolaevich Tolstói, também conhecido como Leon Tolstói, Leão Tolstói. Será que os americanos chamam de Lion Tolstói? Chama de Léo. Léo Tolstói. É o mesmo do signo. Em inglês é Leo, né? Leão. E é uma novela, o que isso quer dizer? É um romance curto. Nessa edição que eu tenho aqui em mãos, ele tem 99 páginas de extensão. Ou um conto longo. Tem muita pode ser discussão teórica sobre sim, um romance curto, um conto longo, enfim. Enfim, é curto. Uma novela de Leon Tolstói. Publicada pela primeira vez em 1886, considerada por muitos a melhor novela de todos os tempos. O Tolstói já era velhinho, né? Quando ele publicou essa novela. Ele já tem uns 60 anos por aí, né? Sim, já estava idoso. E dá a impressão bastante que é um velho rabugento escrevendo esse livro, né? Eu não acho. Não acha? Não. Uhum. Eu acho o Tolstói tem uma pegada muito mais leve do que o Dostoiévski, em geral. Assim. Se você for comparar os dois, o Dostoiévski é sempre muito mais rabugento. Uhum. O Tolstói é mais leve. Mas dá pra sentir aquela energia russa, né? Aquela coisa que sustém, né? Sim. É prosa russa, né? Não vai fugir da... É uma coisa assim, é forte, denso, é bem forte. Né? Sim. É meio negro. É muito, porra. Eu achei, particularmente, eu acho que foi o livro que eu li mais pesado que eu já li na minha vida. Assim, não... É uma coisa assim, porque tem uma temática que se repete toda a página, né? Da dor horrível, tal, que toda a página tem isso, assim, o sofrimento tá em cada página, e realmente não é uma coisa muito tragável, não é bonitinho. É desafiador, né? É desafiador. Não, eu a acho temática é desafiadora. É desafiador, Sim, é um livro denso, né? Não, o livro não é desafiador no sentido da prosa, assim. Pelo contrário, é uma prosa muito fluida, muito leve. Uhum. Mas é uma temática sem rodeios, assim, direto ao ponto. Assim. Que mostra bem minuciosamente como que o Ivan Ilitch, vai decaindo até morrer, né? Fica doente e tal. Ele mostra assim, com pormenores, detalhadamente. Parece até que o autor sofreu a mesma coisa que ele, por de tão bem que é descrito. Agora, mais interessante do que o romance em si é o seu autor, né? O nosso querido Conde Tolstói. Foi uma personalidade, uma figuraça, né? Foi uma das primeiras celebridades da história da Rússia. Famoso no mundo inteiro. Ele ficou famoso em vida ainda. Sim, muito famoso. Ele era adorado pelo povo russo como um herói da pátria, assim como Dostoiévski, os dois. Mas o Tolstói sobreviveu mais. No enterro do Tolstói foi uma multidão, parece que foi o maior enterro público da Rússia até então. Você deve ter perdido pro Stalin. Pro Lenin. Talvez, pro Lenin, provavelmente. O Lenin, né? O Tolstói, a gente chama ele de Conde Lev Tolstói, não por acaso. Ele era um conde de uma família aristocrata russa, numa região, era próximo a Moscou. Era 200 km de Moscou. Eles tinham como é que fala? Uma chácara? Não, como é que fala estate em português mesmo? Uma mansão? Uma fazenda, né? No caso deles seria era uma fazenda, né? Mas era latifúndio. Latifúndio, né? Com muitos servos. Um engenho. Um engenho. A história dos Tolstói é muito antiga, ela vem desde o czar Pedro o Grande, que é o maior de todos os czares da história da Rússia, que foi o cara que fez São Petersburgo. Ele ascendeu ao poder e o tataravô do Tolstói foi junto com ele, era aliado dele e ascendeu junto, virou uma grande figura, foi um líder militar e diplomático e acabou que pela proximidade com o imperador, depois que o imperador morreu, ele teve todos os bens tomados pelos inimigos lá, mas os filhos dele acabaram recebendo de volta e o nome da família continuou forte. Tanto que todos eles, a partir daí, tiveram cargos importantes, eram militares. O Tolstói foi obrigado a prestar
serviço militar. E essa é uma das grandes transições na vida dele, né? Que quando ele começou a formular a ideologia que iria evoluir e caracterizá-lo não só enquanto em vida, mas sua influência no pensamento em figuras importantes do século XX. E essa experiência da guerra do Tolstói, assim como as suas... Guerra da Crimeia, né? Ele participou contra a Inglaterra. Guerra da Crimeia e... sim, eu acho que... Que foi a base para o Guerra e Paz, né? Não, Guerra e Paz é a Guerra do Napoleão. Sim. É um romance histórico, mas foi uma grande influência da experiência grande de guerra. A que ele participou não foi do Napoleão, que ainda não tinha nascido. Mas a família dele sim, então... Mas ele teve uma experiência, ele mesmo, com guerra. Com militar, serviço militar. Sim. Né? Ele era um engenheiro militar, igual Dostoiévski, né? Você vê que... Curioso, né? Os grandes escritores eram engenheiros militares. Bom, naquela época, o pessoal que sabia ser letrado, né? Carreiras tradicionais, engenharia, medicina, direito, e ele resolveu ser engenheiro. E a partir daí conheceu o mundo, né? E começou a ter contato com outras filosofias. Conheceu o Vitor Hugo em Paris. Ele conheceu muita gente, inclusive dos russos lá, o Chekhov. Sim. O Chekhov era um contemporâneo. Contemporâneo. Bom, ele era um sujeito que prezava muito a vida simples, né? Pelo fato, eu imagino, dele ter crescido numa fazenda, né, num engenho, e adorava os camponeses. Teve uma influência muito grande do Henry David Thoreau, que escreveu a Desobediência Civil, e também o Walden, que é um livro que ele exalta a natureza e a vida simples, e exalta isso como sendo uma forma correta do ser humano viver, não a vida nas cidades, não a vida acelerada e capitalista, né, que o mundo estava vivendo. Ele ficou bem conhecido por ser um pacifista, né, e um anarquista. Sim. Ele é o grande expoente do que chamam de anarquismo cristão, ou anarquismo pacifista, pode ser. E por isso ele influenciou muita gente muito importante, por exemplo, o Gandhi, né? Interessante que as suas obras, elas tentam, ele acreditava que a arte, ele tinha uma função, para ele seria o desenvolvimento moral das pessoas. Que ele poderia alcançar um desenvolvimento moral com a literatura, porque a literatura consegue fazer as pessoas sentirem empatia por outras pessoas. Sim. A própria morte de Ivan Illich é um conto moral. Sim, sem dúvida. Ele faz uma literatura engajada e ele mostra que literatura engajada não precisa ser ruim, né? Porque tem muita gente que escreve literatura engajada ruim. Ele não. O cara, ele virou anarquista mais ou menos nessa época, né? Eu acho que isso daí essa frase que eu li é uma carta que ele enviou para um amigo após assistir uma execução em Paris, em 1857. E isso daí está incluído naquilo que a gente falou da viagem que ele fez pela Europa, que exaltou os ideais anarquistas. O serviço militar obrigatório, né? O serviço militar, claro, os horrores da guerra. As execuções em Paris eram particularmente malignas, né? Tem com certeza. Um livro do Foucault. Era derramando chumbo na ferida, desmembrando com um cavalo. Coisa triste. Não foi à toa que ele assistiu e ficou meio abalado. Né? Eu acho que essa mudança ideológica do Tolstói, ou essa construção ideológica que ele fez pessoal, ela também representa muito a posição de muitos intelectuais russos ali no século XIX. Da geração. Eles convivendo com uma sociedade em mutação fervorosa na Europa, oriundos de um país medieval. Que existia regime de servidão, extremamente aristocrático, que tinha lá o imperador, o czar. É engraçado isso, realmente tem várias obras russas dessa época que falam do conflito de gerações que a Rússia estava passando. Né? Essa geração do Tolstói, desses escritores, era muito... Tem um livro muito legal, né? Tem um livro muito legal que eu li faz bastante tempo, que chama Pais e Filhos, do Turgenev. Eu já li isso. Já leu? Li. Pois bem legal também desse conflito, né? Sim, é a mesma ideia. E Os Demônios, do Dostoiévski, também trata a mesma ideia, só que mostrando como essa geração que se radicalizou, né, politicamente, era também má. Também não era só gente boa que tinha ideias boas e queria o bem das pessoas. Você também tem o Chekhov. O Chekhov, ele tem uma tonalidade de retorno ao ideal camponês, né?
O Chekhov, que é um dos primeiros a escrever literatura na Rússia falando sobre o povo. Sim. Abordando o povo. O Chekhov tem umas coisas de um peixe que era apaixonado por uma mulher, num dos contos dele, né? Esse eu não li, não. Tem um que é bem realista, é Minha Luta. É Minha Vida do Chekhov, que é uma historinha que também se passa numa cidade russa, que conta como eles só precisavam do leite das vacas para sobreviver e eram fome e tal, né, que explora essa ideia. Muito por causa dos franceses, do Zola, né, que viveu com os operários de carvão, os mineiros. Sim. Né? Germinal, né? Germinal, é. Tolstói, ele, além de romancista, ele era ensaísta, contista, ele era filósofo, né? Ele tem muitos textos sobre a filosofia de vida dele, né? Que foram aproveitados no século XX, pelo Gandhi, por exemplo. E tem considerados dois dos maiores livros, né? Romances de todos os tempos. Que é o Guerra e Paz e Ana Karenina. São os dois livros mais famosos do Tolstói. Que ele renegou no final da vida, né? Renegou os dois? Renegou. No começo da década de 10, aproximadamente, o Gandhi se referiu ao Tolstói como o maior apóstolo da não-violência que essa geração produziu. No caso, a geração da época. E o pacifismo é uma constante no pensamento filosófico. O Tolstói, além disso, ele se tornou um adepto da moralidade ascética. O que quer dizer isso? Realmente se desfazer dos bens. Isso tem a ver com aquela aproximação do povo. Disse que Schopenhauer foi uma das grandes influências para ele adotar essa moralidade ascética. O vegetarianismo também era um... E o anarquismo dele também se estendia à igreja, né? Apesar dele ser muito cristão, ele não acreditava na igreja ortodoxa russa. Uma parte interessante da vida do Tolstói é o final de sua vida. Que alguns descrevem que o casamento dele se tornou uma das histórias mais tristes da literatura internacional, porque realmente ao passo que ele ia crescendo em radicalismo, os radicalismos ideológicos dele, isso ia afetando a relação e o próprio posto de aristocrata, de conde que ele sustentava. E a esposa, dizem, né, que a esposa dele foi ficando mais arbitrária. E conforme ele ficava mais radical, ela ficava mais arbitrária e mandona em casa. Né? E era uma coisa que ele não estava gostando nem um pouco. E daí, na tenra idade dos 80 e muitos, com 80 anos, ele tomou uma decisão. Eu vou acabar com esse casamento, vou fugir da minha casa em pleno inverno russo, e vou viver uma vida como Cristo pregou. Vou andar de trem. Essa aventura durou o quê? Poucos dias? Poucas horas? Poucos dias. Né? E daí, infelizmente, ele faleceu. Pegou uma tuberculose, pneumonia no trem. E as pessoas no trem, os camponeses pobres que estavam viajando, né, para trabalhar, reconheciam ele e imploravam para ele sair dali, porque senão ele ia morrer. E ele insistia que ia continuar lá. E continuou. Até que ele já não aguentava mais, eu acho que tiraram ele numa estação, a família chegou e pegou, mas já morreu.